Foi? Sandra Miller, dia 2 de fevereiro. 2 de março de 2026.
A Sandra é uma esponja. Limite tênue, soa lentamente, enquanto vocês estão entrando no universo dela agora. Vocês estão entrando no cérebro dela agora. Vocês estão entrando no universo dela agora. Vocês estão entrando no cérebro dela agora. Vocês estão entrando no universo dela agora. Vocês estão entrando no cérebro dela agora. Sandra queria ir embora do mundo. Não gostava do mundo como ele era. Começou a ter tremores ao sair de casa. Desenvolveu capacidades extra-humanas e acessou lugares outros com a comunicação telepática. Era sobrenatural. Às vezes desaparecia por dias sem deixar rastros. Ninguém sabia se ela voltava da Terra ou de outro planeta. Tinha vontade de falar várias coisas ao mesmo tempo. A língua era um impedimento. O pensamento era mais rápido. Falar exigia muito. Exigia dela uma ordem organizacional, um recorte, um corte no pensamento dela, na velocidade do pensamento. Falar nunca era suficiente, não dava conta, era falho. Não conseguia dizer exatamente o que estava pensando. Era extremamente frustrante. Eram necessárias diversas correções, remendos,
remendos na fala. A linguagem não dava conta e ela se frustrava, ficava triste, pedia desculpas porque não era isso o que ela queria dizer, e ainda tinha o tom, o volume, a entonação. Era tão incompreendida, coitada, não conseguia dizer absolutamente nada do que gostaria de dizer era exatamente o contrário do que havia pensado. Era uma traição. Não conseguia ser fiel ao próprio pensamento. Entrava frequentemente em buracos de contradições intermináveis. Passava horas refazendo mentalmente conversas que nunca aconteceriam. E quando aconteciam, era um desastre. Começava a duvidar que existia linguagem possível para ela. Pensou em se calar para sempre, mas também o silêncio era falho. E por odiar falar, por se sentir traído pela própria boca, ela desejava ter a coragem de cortar a própria língua. E jamais faria isso, porque amava falar. Era um vício, era viciada nas palavras, e era mais viciada ainda em palavras jogadas ao vento, palavras sem nexo algum. Gostava de não ter que fazer sentido e pagava o preço por isso. Eu não sei onde isso vai chegar. Eu não faço a mínima ideia. Eu não quero me preocupar com isso. Isso aqui não tem mais volta. Essa é uma composição cerebral e cirúrgica. Ela era travesti. Jamais deixavam ela esquecer disso. Ela queria interpretar outras personagens, mas era sempre a travesti. Queria ser uma atriz camaleônica, como a Tilda Swinton, ou até mesmo a Meryl Streep. E não podia, porque só viam nela uma travesti. Nunca uma atriz travesti. Nunca uma atriz. Só viam nela uma travesti. Porque chama aquela travesti pro papel. Precisavam de uma travesti pro papel. Precisavam de uma pontinha travesti, um glamour travesti. Precisavam de um alívio cômico travesti. Precisavam de um pau travesti. Precisavam de um pau. Eles amavam o pau. Eles tinham que mostrar o pau dela. Eles sempre mostravam o pau dela. Sempre. Ela sabia constranger as pessoas. Era muito boa nisso.
sentia mal com isso, e se sentia bem com isso, e se sentia mal com isso, e se sentia bem com isso, e se sentia mal com isso, e se sentia bem com isso, e se sentia mal com isso, e se sentia bem com isso, e se sentia mal com isso, e tomava os remédios todos os dias, e bebia muito, muito, e sonhava em ser uma cantora, derrubada e bêbada, cantando em uma seresta. Sandra foi morar em São Paulo, tomada por essa ideia da grande metrópole, como se a cidade fosse uma promessa. Sonhava com isso, tomava banho na chuva ácida, achando bonito, dizia gostar do cheiro dos poluentes atmosféricos, tirava fotos na Avenida Paulista como prova de que tinha chegado. Gostava de tomar sol no Parque Augusta, corria no Minhocão aos sábados, bebia cerveja no Largo da Santa Cecília, ia às vernissagens mesmo sem conhecer ninguém, só para beber, se comer de graça. Aparecia em todos os eventos porque acreditava no tal de network. Gostava de pastel de feira, de garimpar roupas em brechós com curadoria. E dizia detestar passar de igreja com peças de R$5. No inverno, ficava encolhida embaixo do edredom, tomando chocolate quente com leite condensado, assistindo filmes e séries nos streamings, sonhando com um dia em que se veria nas telas e poderia dizer para a família: me assistam, eu venci! Pagavam R$1.200 por um quarto na Vila Mariana. Dormia no colchão cheio de acre. Dividia o espaço com um guarda-roupa mofado, sem pulão e sem geladeira. Fazia testes de além de figuração para pagar o aluguel e as quentinhas. Alimentava a esperança de um dia ser agenciada, de fazer uma ponta numa série, num curta, num longa, talvez uma publicidade
que pagasse um cachê alto e a deixasse tranquila por 6 meses. Mas média-metragem não! Média-metragem nunca! Ou era um curta, ou era um longa. Para Sandra, um filme nunca poderia ter um tamanho médio. Para Sandra, ou era um curta-metragem, ou era um longa-metragem. E ela nunca faria um média-metragem. Porque o média-metragem não traria nada para Sandra e nem para o circuito de distribuição do audiovisual brasileiro. Sandra era estranha. As pessoas diziam que ela era estranha porque ela gostava de trepar. Ela era safada. Ela gostava de fazer sexo. Ela gostava de transar. Ela amava transar. Meu Deus, como ela gostava de transar e de chupar. E gostava de chupar com amor. Gostava de chupar quem amava. Amava chupar quem amava. E chupou o namorado dela. 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 E chupou a buceta do namorado dela. 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 E gostava de chupar a buceta do namorado dela. 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 Ela amava chupar o pau da namorada dela. 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 Ela amava chupar a buceta da namorada dela. 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 E o pau do namorado dela? Gostava também de chupar o pau do namorado dela. 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 E 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 a buceta do namorado dela.
E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. E a buceta do namoradinho dela. Mas tinha que ter amor. E tinha que estar namorando. Todas as vezes que transou sem amor, ela não gostou. Ela não gostava de transar sem amor. Ela tinha tesão em sentir amor, em ser amada, em ser amada. Ela tinha tesão em ser amada e gostava de namorar e queria casar em uma igreja com um padre gay. Sandra, eu te amo. Eu te escondi por tanto tempo. Por que eu fiz isso, Sandra? Por que eu te escondi? Sandra, chegou a sua hora. Vem, Sandra. Se manifeste no meu corpo até o ponto em que eu e você sejamos uma só. E eu vou cantar uma canção pra você, Sandra. Aquela cantora bêbada era você. Eu sei disso. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Você é a louca, Sandra. Você é a bêbada. É a que fumou. Você fumava, Sandra. Era você que fumava. Até o ponto em que era eu também. E que não fez mais sentido nenhum. E eu vou cantar pra você, Sandra. Eu não vou decorar esse texto. Quem vai decorar é você. Eu nunca decorei. Eu nunca gostei de decorar texto. Você que sempre decorou. E você adora falar de cu. Ela não era uma pessoa ruim. Pelo contrário, não. Ela era boa. Sandra queria ser boa. Ela queria ser a mocinha da narrativa da própria vida. Sandra não admitia para ela mesma o seu lado sombrio. Preferia interpretar vilãs. Preferia deixar a maldade para o melodrama. A hipocrisia de Sandra foi o motivo de sua primeira morte. Ela não era boa. Ela era má. E jogava isso em suas personagens. Sandra é boa. 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 Ah, Sandra é boa. Sandra é boa. Sandra é boa.
A Sandra é uma pessoa boa. Sabia? Eu te amo, sabia? Você me ensinou tanto, Sandra. Você me ensinou que eu posso ser feliz. Olha que lindo, Sandra. Você me ensinou a ser atriz, a interpretar personagens. Sandra era filha de Juliana Azevedo com Geraldo Azevedo. Seu avô era dono da BBC de Londres. A mãe dela iria ser herdeira de um bilionário londrino que tinha nascido no Brasil, porque sua mãe... Essa parte da história está faltando. Pula para... Juliana Azevedo era mãe de Sandra Miller. Geraldo Azevedo também. Ele mesmo, o cantor, aquele do Grande Encontro, que tem o Zé Ramalho, a Elba Ramalho, o Alceu Valença. Daí tem o Geraldo Azevedo também, né? Por isso, Sandra Miller também era cantora. Ficou famosa por interpretar a personagem principal de Noiva Proibida. Filme de Cacá Diegues com Cássia Kiss e Rodrigo Santoro. Cássia Kiss, ela mesma, que já foi Cássia Kiss magro e depois voltou a ser Cássia Kiss, atriz escrota! Fazia sua mãe. Na história, a personagem de Sandra fazia parte de uma família que tinha uma maldição. Todas as mulheres morriam antes do casamento e por isso elas não podiam casar. E por isso a personagem da Cássia Kiss, que fazia a mãe da personagem da Sandra Miller, era contra o casamento dela com o personagem do Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro interpretou Lady Di no filme Carandiru. Essa personagem seria feita por Thelma Liebe, uma travesti. A produção trocou Thelma Liebe por Rodrigo Santoro nas vésperas da gravação. Esse foi um golpe mortal para Thelma Liebe. Esse foi um golpe mortal para Thelma Liebe.
Ezra Miller ganhou o Oscar por Noiva Proibida. Depois disso começou a ganhar o Oscar todos os anos. Foi a primeira atriz brasileira a ganhar o Oscar e era considerada a melhor atriz do mundo. Sandra tem que ser boa. Sandra tem que ser a melhor atriz do mundo. Algumas pessoas podem ser tão boas como Sandra, nunca melhores do que Sandra. Porque Sandra precisa ser excelente. Sandra precisa se destacar. Sandra precisa ser a melhor atriz do mundo, a melhor de sua profissão. A primeira atriz brasileira a ganhar o Oscar. Ela era uma atriz de cinema. Sandra não poderia jamais fazer tatuagem. Sandra não poderia jamais fazer tatuagem no rosto. Sandra não poderia jamais ter piercing. Sandra não poderia jamais alisar o cabelo. Sandra não poderia jamais fazer um corte desconstruído. Sandra não poderia jamais ser não binária. Sandra tinha que ser mulher. Sandra tinha que ser cisgênero. Sandra tinha que ser branca. Sandra tinha que ser magra. Sandra tinha que ser comportada. Sandra tinha que lavar o cu. Sandra não poderia jamais meter o dedo no cu e cheirar. Sentir o cheiro do próprio pau, do seu sovaco gostoso. Sandra gostava de sovaco, gostava do cabelo de sovaco dos outros. Ela amava a palavra sovaco. Sandra gosta de cheirar sovaco. Ela gosta de lamber sovaco. E não gosta de sovaco com cheiro de
Viram crianças chorando porque não podia ficar. E estava impossibilitada de beijar e chorava. Até que descobriram e fizeram uma cirurgia em Sandra para que ela pudesse beijar. Meu Deus, isso virou um drama. Porque Sandra tinha um mal diferente. Porque os coleguinhas de Sandra iam no pau dela, ficavam perguntando por que Sandra tinha um pau assim. E Sandra não quis mais tomar banho com os meninos. Sandra começou a tomar banho com as meninas. E Sandra não tinha uma buceta e começou a ter vontade de ter. Meu Deus, isso virou um drama. Sandra odiou seu pau inteira. E Sandra não odeia mais seu pau. Sandra gosta de transar com ele, com o pau dela. E gosta de cu, de cheiro de cu, sabe? E de você tá, e de pau também. Mas Sandra tem que amar a pessoa, não adianta. O amor é importante para Sandra. O amor é a coisa mais importante do mundo para Sandra. Sandra passaria o resto da vida deitada em uma cama ao lado do amor da sua vida, assistindo uma série em uma plataforma qualquer de streaming. E Sandra começou a perceber que a verdade era algo muito importante para as pessoas. O compromisso com a verdade, a responsabilidade com a verdade, a naturalidade, a natureza. Porque a natureza só existe na floresta. Para Sandra, a natureza só está nas plantas. Um notebook não é natureza para Sandra. Isso aí já é tecnologia. E natureza e tecnologia não podem se misturar jamais para Sandra. Sandra é contra isso. Sandra separa tudo. Para Sandra tudo tem que ser uma coisa ou outra coisa, porque a Sandra, Ave Maria, Sandra, Ave Maria, Sandra, Ave Maria, Ave Maria, Sandra, e Sandra rezava.
precisava para ser uma pessoa boa, para não ser uma safada, que é o que ela era, uma safada. Sandra, sua safada. Surabaya, Sandra, não faça isso, Sandra. Sandra, tira esse cigarro da boca. Sandra, Sandra, mulher, Sandra, Sandra, mulher, Sandra, Sandra, mulher, Sandra, isso não é coisa que se passa. Sandra, seu cachorro. Sandra, bebe essa garrafa. Vai, vira a garrafa e depois sai rindo que nem uma vaca, mugindo que nem uma vaca, fazendo sonoridades selvagens, sonoridades animalescas, animalizadas, carnavalizadas. Sandra, você não deveria gostar de carnaval. Tem que ir para o retiro da igreja, Sandra. Sandra, você bebeu uma dose no retiro da igreja. Bebeu vinho na igreja. O vinho pode. O vinho podia na igreja. O vinho pode. Na igreja o vinho pode. Não pode beber muito. Só um pouquinho. Para não ficar bêbada. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho. Só pode beber um pouquinho, Sandra. Na igreja? Só um pouquinho. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho. Que delícia, Sandra. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho, apenas um pouquinho, Sandra. Sandra! Só mais um pouquinho, Sandra. 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 Não vai embora agora, Sandra. Fica mais um pouquinho, Sandra. Só mais uma, Sandra. Eu prometo que é a última. Só mais um pouquinho, Sandra. Só mais um pouquinho. Tá cedo, Sandra. Deixa de besteira e fica mais um pouco. Mais um pouquinho, Sandra. Só mais um pouquinho, Sandra. Só mais um pouquinho, Sandra. Só mais um pouquinho, Sandra. Você não tem nada para fazer amanhã, Sandra. Inventa uma desculpa no trabalho e fica mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, Sandra.
pouquinho, Sandra. Sandra, faz tanto tempo que a gente não se vê, Sandra. E ninguém sabe quando que a gente vai se ver de novo. Eu posso morrer a qualquer momento, Sandra. E você também. Então fica só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, Sandra. Sandra, por favor, eu pago o teu Uber, Sandra. Pronto. Eu pago a conta também, entendeu? Paga a conta. Então, Sandra, senta o traseiro na merda da cadeira e fica mais um pouquinho. Pois tá bom, Sandra. Isso realmente não é amizade. Entendeu? Então vai embora, Sandra. Vai embora. Eu fico aqui. Não. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou ficar mais um pouquinho. Pode ir. Eu não preciso de ninguém. Eu fico aqui. Sozinho. Sandra Miller, a melhor atriz do mundo. Vencedora do Oscar pelos filmes Noiva Proibida, Irmãos Fiéis, O Vício, Império Mitológico e O Vício. Sandra Miller, a melhor atriz do mundo, vencedora do Oscar pelos filmes Noiva Proibida, Irmãos Fiéis, O Vício, Império Mitológico e O Vício. Sandra Miller, a melhor atriz do mundo, vencedora do Oscar pelos filmes Noiva Proibida, Irmãos Fiéis, O Vício, Império Mitológico e O Vício. E fez tantos filmes importantes que nem cabe aqui citar. O seu currículo é extenso, Sandra. Você sofre para fazer uma mini bio, porque sua bio jamais poderia ser sucinta. Você é grande, Sandra. Você não é mini. Jamais. Mini e Sandra, jamais. Mini e Sandra não combinam. Mini e Sandra, jamais. Você é grande. A sua carreira é importantíssima. Você jamais seria só mais uma. Você é Sandra. Tantas personagens perdida nelas. E os alienígenas? Você não cansa de falar de alienígenas? Sandra foi alienígena quando tinha 12 anos de idade. Os ETs transformaram Sandra em híbrido. Por isso ela repete esse procedimento. Ela tem uma mensagem importante para transmitir ao mundo. Ela tem uma pauta.
uma questão importante, uma questão visceral, que toma o seu corpo por inteiro. E ela tem que falar, ela precisa falar, senão ela morre. Se Sandra não falar, ela morre. Se Sandra não falar sobre essa questão importantíssima, ela morre. E só Sandra que fala. Sandra sempre uma mesa e só ela fala. E ela só fala dela. E ela fala sobre a vida dela. E ela fala sobre si mesma. E só ela fala. Sandra fala bastante. E Sandra não deixa ninguém falar. Só ela pode falar. E Sandra é assim porque ela foi abduzida pelos alienígenas. Ela precisa falar sobre isso. Essa é a questão de Sandra. A grande questão de Sandra. A pauta de Sandra é a pauta alienígena. E para Sandra, essa é uma pauta que precisa ser levantada. Isso precisa ser dito a todo custo. Sandra experimental. Como poderia Sandra ser comercial? Para Sandra, ou uma coisa é uma coisa, ou outra coisa é outra coisa. Jamais as coisas juntas. Ganhar dinheiro com arte experimental? Jamais para Sandra. Ou ela seria uma atriz de séries, ou seria atriz performer, ou seria da dança, ou seria do cinema, ou seria do teatro, ou seria do circo, ou seria das artes visuais. Ou seria amadora, ou seria produtora, ou seria roteirista, ou seria pesquisadora, ou seria escritora, ou seria ensinadora, ou seria preparadora de talento.
Ou seria professora, ou seria jardineira, ou seria faxineira, ou seria vendedora de tapioca, ou seria caixa de supermercado, ou seria trabalhadora, ou seria porteira, ou seria advogada, ou seria psicóloga, ou seria palestrante, ou seria designer de projetos, ou seria arquitetura, ou seria de humanas, ou seria de exatas, ou seria cientista. Cientista não, artes e ciência jamais, impossível, tecnologia e natureza jamais, para Sandra jamais, para Sandra não, para Sandra nunca, ou sempre nunca. Ou vida ou morte. Ave Maria. Já que estamos aqui, então vamos terminar, né? Já passou muito tempo, eu tô chocando. E ela foi para São Paulo. Sandra se despediu de todos os seus amigos. Sandra se despediu de todos os seus velhos amigos. Se desfez das roupas, as que não cabiam mais, se desfez. E fez a mala e não poderia jamais levar muitas coisas porque não tinha dinheiro para despachar a mala e não poderia contar com a sorte de a empresa aérea oferecer despacho de bagagem gratuito, porque a mala de Sandra era muito grande. Sandra sempre que viajava enchia a mala com muitas roupas, porque Sandra queria ter opções. Ela precisava ter opções. Ela precisava ter o direito de escolha, o direito de escolher a roupa que